Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre talvez uma das principais dúvidas relacionadas a diabetes e exercício. Qual a glicemia ideal para se iniciar o exercício? Qual a faixa de segurança minha glicemia deve estar para que eu possa me exercitar sem me preocupar com hipo ou com hiperglicemias? Bom, vamos começar entendendo o que seria uma faixa de segurança. Uma faixa de segurança seria aquela glicemia que está dentro da sua faixa-alvo, ou seja, uma glicemia ali próxima. Algumas pessoas têm essa faixa-alvo um pouco mais elevadas ou um pouco mais baixas, mas seria uma faixa-alvo próxima de 90 a 150. Essa talvez seja a média da maioria das pessoas. O objetivo principal é tentar manter a glicemia dentro dessa faixa. Quanto mais tempo você se manter dentro dessa sua faixa-alvo, e lembrando mais uma vez, ela pode ser menor que isso ou até um pouco maior, isso vai da individualidade do seu tratamento, mas quanto mais tempo você conseguir se manter dentro dessa faixa-alvo, melhor para o controle, para a gestão do diabetes e para que você possa evitar complicações. E o ideal é que durante o exercício você também se mantenha dentro dessa faixa de segurança, dentro dessa faixa-alvo. Você não precisa ficar elevando a sua glicemia acima dessa faixa-alvo para poder evitar hipoglicemias durante o exercício e nem reduzindo sua glicemia abaixo dessa faixa-alvo para ficar evitando hiperglicemias dentro do exercício. Então, a faixa de segurança para se exercitar é a mesma que a sua faixa-alvo ao longo do dia. O ideal é que sua glicemia se mantenha ali. O que irá fazer com que você tenha um maior risco ou não de hipo ou de hiperglicemias durante o exercício é as estratégias utilizadas, adotadas para poder se exercitar. Vamos usar exemplos práticos. Por exemplo, uma glicemia de 80 pode ser uma glicemia extremamente boa para se exercitar, então pode ser uma glicemia excelente para se exercitar, assim como também pode ser uma glicemia perigosa. O que vai fazer com que ela seja boa ou perigosa para se realizar o exercício? São vários fatores. O primeiro deles, o tipo de exercício que você vai realizar. É um tipo de exercício que tende a aumentar ou reduzir sua glicemia? Bom, se é um tipo de exercício que tende a reduzir a sua glicemia e você já está com uma glicemia de 80, isso pode fazer com que esse 80 seja perigoso, seja ruim. Porém, se é um exercício que tende a aumentar a sua glicemia e você está com uma glicemia de 80, essa glicemia de 80 pode ser excelente. Então percebe como a mesma glicemia 80 pode ser boa ou ruim, dependendo do tipo de exercício que eu vou realizar. Por isso é importante você entender os efeitos do exercício físico na sua glicemia. Se você vai realizar um exercício que tende a baixá-la, 80 pode ser perigoso. Se você vai realizar um exercício que tende a aumentá-la, 80 pode ser uma excelente glicemia. Outro fator que influencia é a quantidade de insulina ativa. Por exemplo, se você estiver com uma glicemia de 160, 170 e vai realizar um exercício que tende a aumentar a sua glicemia e ainda tem pouquíssima insulina ativa, por exemplo, nos casos de você estar se exercitando em jejum, esse 170 é uma glicemia péssima. Por quê? O próprio exercício já tende a provocar um aumento na sua glicemia e você ainda tem pouca insulina circulante, pouca insulina ativa. As chances de você ter uma hiperglicemia, uma glicemia de 200 durante esse exercício, é muito grande, como nós vimos lá na aula de metabolismo da regulação da glicose. Assim como esses mesmos 170, em um contexto onde você vai realizar um exercício que tende a abaixar sua glicemia e ainda tem um pouco mais de insulina ativa, pode ser bom. O 170 pode ser uma faixa de segurança. Então, percebam que para você identificar a faixa de segurança da glicemia para se exercitar, então uma glicemia ideal para realizar o exercício, você não deve levar em consideração somente o valor da glicemia naquele momento. Você deve levar em consideração o tipo de exercício que você vai realizar, os efeitos desse exercício na sua glicemia, assim como a quantidade de insulina ativa, a quantidade de insulina circulante
e também a sua última refeição. Quando foi a última vez que você comeu e qual foi a composição dessa refeição? Por quê? Voltando lá no exemplo da glicemia de 80, se você acabou de fazer um lanche, digamos um pré-treino, com uma quantidade ali de 30, 40 gramas de carboidrato e dentro de 30 minutos vai realizar o exercício físico, veja que uma glicemia de 80 combinada com essa alimentação, por mais que seja um exercício que tende a reduzir a sua glicemia, pode não ser uma glicemia tão ruim. Por quê? A alimentação, o pré-treino, vai cobrir essa redução causada pelo exercício. Então isso pode ser uma glicemia boa para se exercitar, se você tiver comido um pré-treino e talvez não tenha feito aí o bolos de correção, o bolos de refeição. O ajuste dessas estratégias, quando eu vou fazer um bolos de refeição antes do exercício, quando eu vou aplicar insulina antes do exercício, vai ser o tema de próximas aulas, das aulas futuras, onde nós vamos aprender a criar estratégias para manter a glicemia estável durante o exercício. Nessa aula, a ideia é que você entenda realmente isso, que 80 ou 170 podem ser glicemias boas ou ruins para se exercitar, dependendo de todo o contexto. Dependendo do contexto, uma glicemia de 80, você não vai precisar fazer nenhuma estratégia, você não vai precisar adotar nenhuma estratégia para poder se exercitar e vai conseguir se exercitar com segurança. Dependendo de uma glicemia de 170, pode te trazer um risco de hiperglicemia e você vai precisar utilizar ali talvez insulina para poder corrigir isso e manter a glicemia mais estável. Então, a faixa de segurança, a melhor glicemia para se iniciar o exercício é aquela faixa de segurança que está dentro da sua faixa-alvo. Você não precisa ficar nem provocando aumentos, nem reduções na sua glicemia para se exercitar com segurança. Basta criar estratégias adequadas com relação à insulina, consumo de carboidratos e tipo de exercício. E isso vai ser o tema das próximas aulas, nos próximos módulos. Te vejo lá!